Buenas, gauchada. Tudo tranquilo? Sou o professor Giovanni Cariolato. Sou natural do Rio Grande do Sul. Já trabalho com dança há 25 anos. Nos últimos 2 anos e meio, estamos à frente dos grupos de dança do CTG Tarca Nativista, da cidade de Pato Branco. Bueno, a pedido da 7ª Região Tradicionalista, falaremos hoje um pouco sobre os ciclos de dança. Vamos falar em específico sobre o ciclo da contradança. Gostaríamos de fazer algumas leituras de obras que nos dão referência sobre este ciclo. Obras importantes que nos dão base para o estudo e entendimento deste ciclo. Antes de iniciarmos sobre a contradança em específico, vamos fazer uma leitura de uma obra do Paixão Cortes, Danças e Dançares, onde ele fala sobre o dançar, que vai levar nosso entendimento depois ao final para falarmos sobre esse ciclo. Dançar é um exercício físico e mental, em que se deseja harmonizar os movimentos corporais e os ritmos, a música, cujo tema deve ser em sintonia com o estágio psicossocial e cultural do indivíduo, sem que este perca a vista a estética. Para nós, o ato de dançar não abrange unicamente uma manifestação morfológica, traduzida pela gestualidade do corpo, nem também só pelo passo, mas destacadamente pelo aspecto de envolvimento psíquico do bailarino no espaço. Dance com a cabeça e não somente com os pés. A mente é que comanda as manifestações físicas do nosso ser. A medicina conceitua a morte cerebral como morte de vida. Não seja um dançarino morto. Não faça do dançar uma manifestação sem vida. Não confunda a arte de dançar, expressa por harmoniosos movimentos gestuais, naturais ou criados, com marcação de marcha, e muito menos como uma normal maneira de caminhar, sem harmonia. Coreograficamente tem gente caminhando e marchando, pensando que está dançando. A dança exige mais de espiritualidade. É só uma breve introdução. O seu Paixão gostava muito de falar sobre o dançar. É um entendimento que a gente também acompanha com a gente, né? Daí, dito isso, vamos falar um pouquinho sobre o histórico da contradança, que é um dançar puro, né? Característica simples da contradança: alegre, viva e descontraída. O prazer de dançar. Né? Uma primeira introdução, então, baseada no livro de dança do MTG Rio Grande do Sul, tá? Diz o seguinte, é um pouquinho mais longo, mas é interessante. O nome original de contradança, ou dança campestre, revela a proveniência popular inglesa. Nessa designação, englobavam os britânicos, tal como ainda hoje, todas as danças originais do campo, e não apenas uma delas. Segundo Kurt Stokes, havia dois grandes tipos de contradança. A primeira, os ronds, que eram as danças circulares, em que homens alternavam-se com as mulheres, e em segundo, os longues, que eram danças de fileira, que em fila de homens se posicionavam em frente à fila de mulheres. Esse último tipo apresentava enorme variedade de figuras, como arcos, estrelas, cadeiras, passeios, etc. A edição do citado The English Dancing, de 1650 a 1698, mostra que as fileiras, né, foram progressivamente substituindo as mais antigas e menos elaboradas formas de rounds. Ainda no século XVII, a contradança atravessou o Canal da Mancha e, com seu nome original, contredance, evoluiu para a corruptela, contredance, na França e em Portugal, a pura contradança. Lembra-se ainda da importância da corte de Luís XIV. Teve na música e dança europeia. Os mestres de dança, para enriquecerem e variarem o repertório músico coreográfico da corte, procuravam entre o povo as danças que mais lhe agradavam, adaptavam coreograficamente com movimentos graciosos e musicalmente faziam os arranjos para os instrumentos eruditos. É um breve histórico, tem mais coisa um pouquinho sobre a evolução, né, de uma dança campestre inglesa, no entendimento que era para comemorações, né, rurais, do campo, festejos, e foi evoluindo para a corte, aí foi passando, e quando chegou na França ela se adaptou, quase como a gente conhece aqui. Tá? Uma outra referência importante é do livro Danças e Andanças, do Paixão Cortes, também um histórico, né, onde ele fala sobre a parte europeia e a vinda para o Rio Grande do Sul da contradança.
Aqui ele lida com a terceira geração coreográfica. É diferente de ciclo de coreográfico, né? Mas é uma maneira como seu paixão trata. Ó, é um entendimento. Na segunda metade do século XVIII, nenhum rapaz ou nenhuma moça das elites europeias ousaria apresentar-se em sociedade sem antes se aplicar durante alguns meses ao aprendizado do minueto. Todavia, o clima de rebeldia preparatório para a Revolução Francesa não tardou em voltar-se também contra esta dança, agora entediada, como expressão política da nobreza. Começa-se então a sentir uma diversão. Não é um curso de etiqueta, registrável em crônica da época, a Parciense Morial. Tá? Quando a monarquia francesa caiu em 1789, caiu também o minueto. Em vez dos passos graves, maneirosos de antes, agora surgem o réu, escocês, e a contradança. Tá? Danças inspiradas nos camponeses da Inglaterra, e caracterizada por evoluções vivas, descontraídas. Elas deram início à nova geração coreográfica, a das contradanças. Homens e mulheres, aos pares, postavam-se em duas fileiras paralelas, ou formavam uma roda ou círculo. Davam-se as mãos ou os braços, e sob o comando do mestre-sala, munido de bastão, iam formando figuras geométricas ou sugestões de desenhos. Reminiscências do anterior minueto era não só a disposição das fileiras paralelas, mas principalmente o maneiroso girar de cada par tomado graciosamente pelas mãos, o balancê, como conhecemos. Mas as figuras mais populares eram as novidades, o oito, o moinho, a roda grande, a estrela, roseira, etc. É basicamente uma nova explicação, né, do que a gente já conhece, e ela foi evoluindo na Europa até chegar no Rio Grande do Sul, certo? Aqui no Rio Grande do Sul, numa passagem do livro Bailes e Gerações do Seu Paixão também, ele comenta que na transição de 1940, o nosso interior abria os bailes frequentemente com a tradicional quadrilha, com as figuras sob comando de voz afrancesada e de linguajar típico do folclore gaúcho. Em 1950, assistimos na Vacaria uma bela quadrilha gauchada. Vamos entender por que quadrilha. Porque na segunda parte do histórico, do Danças e Andanças, a contradança foi evoluindo e teve algumas derivações, até chegar aqui no Brasil e chegar no Rio Grande do Sul. Certo? Aqui assim, ó. Os pares dependentes uns dos outros, observando todas as sucessivas vozes de comando, irradiadas por Paris, as contradanças se tornaram pertencentes aos salões de todo o mundo ocidental. E tal como ocorrera antes, os bailados ibéricos, como o minueto, desenvolveram longa e lenta peregrinação até chegar aos ambientes rurais. Pertencendo ainda a essa geração coreográfica de danças, sob comando, vieram várias inovações. A contradança francesa ou quadrilha, assim chamada por causa da distribuição em conjunto de 4 dançantes, sob a influência do clima militarista, em que a Europa mergulhara a partir de Napoleão. Surgiram os lanceiros, e com o mesmo porte marcial se difundiram a polonese, quase um avanço triunfal à base de passo de marcha. Então, baseado na parte militar que a Europa vivia, a contradança foi evoluindo e surgiram algumas figuras e alguns tipos de dançar dela. Isso tudo vai refletir na gente, porque nós dançamos, né, no Rio Grande do Sul, a polonese, dançamos a quadrilha, certo? Então são figuras originárias, né, que difundiram a contradança aqui. Como última expressão desta geração coreográfica, apareceu em Paris, em meados do século XIX, o cotillon, que começou com uma quadrilha entremeada de brincadeiras de salão e terminou com uma série de brincadeiras, jogos de prenda, já quase sem dança nenhuma. Entre mentes refletimos tais influências no Brasil. Dançou-se o rilo em solo inglês, a contradança, propriamente dita, no prata. Surgiram várias variantes com os nomes Media Canha, Cielito. No Rio Grande do Sul, Los Lanceiros foram bem conhecidos. Desde o tempo em que um jovem oficial, Osório, na vila de Rio Pardo, consultado por uma dama se sabia dançar os lanceiros, respondeu: pois sim, sou um deles. Renato Almeida, em História da Música Brasileira, enfatiza a presença da quadrilha no segundo reinado no Brasil, a animar recepções e bailes de grandes salões aristocráticos.
com os nobres políticos e magnatas da época. Tá? O pericón, dança rural, principalmente uruguaia, é coreograficamente uma quadrilha, apenas com circunstâncias de ser dançada em compasso ternário, porque o povo dominava mais a rancheira na época. A polonese ainda é a abertura necessária dos bailes de gala em quase todos os salões gaúchos até 1930, e em algumas várias delas cidades até 1950. Do cotilon nasceram várias brincadeiras de salão, com o bastão, a dizer versos de cadeira, do dedinho, etc. E no Amazonas, no Pará e no interior de São Paulo, a quadrilha perdurou, né, até hoje, como gosto popular, chegando a constituir forte expressão folclórica. Bom, baseado em tudo isso, eu preferi fazer as leituras porque as obras nos remetem ao fundamento teórico, certo? Sobre esses ciclos e gerações coreográficas. É um entendimento mais amplo dos autores, de várias visões, algumas mais do seu Paixão Cortes, porque ele é o maior pesquisador nessa área, né? Certo? Mas enfim, contradanças. Danças que a gente dança com características de contradanças, tá, pessoal? São o rilo, a cana verde, o caranguejo, o pau de fitas, meia canha, maçanico, chimarrita e pezinho. Podem ver que temos danças de roda e de fila, somente o pezinho de distribuição, com essa característica mais pura, né? Mas pensando no cotilon, nas brincadeiras, né, na descontração, o pezinho ainda tem alguma influência dessa parte. Contradança, danças alegres, vivas e descontraídas. Basicamente isto, né? Aí com a influência de cada dança, a característica de cada dança, ela vai se adaptando. Eu espero ter contribuído um pouco, pessoal. Foi algumas leituras, algum breve conhecimento para contribuir nesse momento, certo? Muito obrigado. Espero que todos continuem se cuidando muito bem e logo, logo a gente possa se reencontrar em nossos eventos tradicionalistas. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela atenção.